A estrada de ferro passava do outro lado do rio. Do engenho nós ouvíamos o trem apitar e fazia-se de sua passagem uma espécie de relógio de todas as atividades, antes do trem das 10 e depois do trem das 2. Costumávamos ir para a beira da linha ver de perto os trens de passageiros e ficávamos em cima dos cortes olhando como se nunca fosse uma coisa vista, os horários que vinham de Recife e voltavam para Paraíba. Mas nos proibiam esse espetáculo com medo das nossas traquinagens pelo leito da estrada, e tinham razão de ser tanta cautela. Um dos lances mais agoniados da minha infância eu passei numa dessas esperas do trem. O meu primo Silvino combinara em virar a máquina na rampa do caboclo. Já de outra vez, com um pano vermelho que um moleque pregara num pau, um maquinista parará os horários das 10 que meu primo queria era um desastre. E botou uma pedra bem na curva da rampa. Nós ficamos de espreita, esperando a hora. Quando vi o trem se aproximar como um bicho comprido que viesse para a armadilha, deu-me agonia dentro de mim que eu não soube explicar. Parecia que eu ia ver ali perto de mim um pedaço de gente morta, cabeça rolando pelo chão, sangue correndo no meio dos ferros desmantelados. E no ímpeto, com o trem que vinha roncando pertinho, corri para a pedra, com toda a minha força empurrei-a para fora. Um instante mais, ouvi o ruído da máquina que passava. Fiquei sozinho ali no ermo da estrada de ferro. Os meus primos e os moleques que tinham corrido, meu coração batia apressado. Parecia que eu era o único culpado daquela desgraça, que não acontecerá. Comecei a chorar com medo do silêncio. Muito de longe o trem apitava, e banhado pelas lágrimas andei para casa. Nunca mais, em minha vida, o heroísmo me tentaria por essa forma. A velha Totonha de quando em vez batia no engenho, e era um acontecimento para a meninada. Ela vivia de contar histórias de Trancoso, pequenina e toda engalhada, tão leve que uma ventania poderia carregá-la. Andava léguas e léguas a pé, de engenho a engenho, como uma edição viva das 1001 Noites. Que talento ela possuía para contar suas histórias, com um jeito admirável de falar em nome de todos os personagens, sem um dente na boca e com uma voz que dava todos os tons às palavras. As suas histórias para mim valiam tudo. Ela também sabia escolher o seu auditório. Não gostava de contar para o primo Silvinho, porque ele se punhava a tagalerar no meio das narrativas. Eu ficava calado, quieto, diante dela. Para este seu ouvinte, a velha Totonha não conhecia cansaço. Repetia, contava mais uma. Entrava por uma perna de pinto e saía por uma perna de pato, sempre com aquele seu sorriso de avó, de gravura dos livros de história. E as suas lendas eram suas, ninguém sabia contar como ela. Havia uma nota pessoal nas modulações de sua voz e uma expressão de humildade nos eis e nas rainhas dos seus contos. O seu pequeno polegar era diferente. A sua avó que engodava os meninos para comer era mais cruel que a história que os outros contavam. A velha Totonha era uma grande artista para dramatizar. Ela subia e descia ao sublime, sem forças, as situações, como a coisa mais natural deste mundo. Tinha uma memória de prodígio. Recitava contos inteiros em versos, intercalando de vez em quando pedaços de prosa, como notas explicativas. Havia a história de um homem condenado à morte. Os sinos já dobravam para o desgraçado que caminhava para a forca. Era acusado por crime de morte. Todos os indícios estavam contra ele. Quando o cortejo passava pela porta da casa de sua mulher, em lágrimas, seu filho que mamava tirou a boca do peito e começou a falar em versos, e descobriu tudo salvando o pai que ia morrer inocente. Os versos que esse menino recitava, a velha Totonha declamava com uma expressão de dor de arrepiar. As lágrimas vinham-me aos olhos com aquele lamento
fanhoso, de menino de peito a cantar. Havia sempre rei e rainha nos seus contos, e forca e adivinhações, e muito da vida com as suas maldades e suas grandezas. A gente encontrava naqueles heróis e naqueles intrigantes que eram sempre castigados com mortes horríveis. O que fazia a velha Totonha mais curiosa era a cor local que ela punha nos seus descritivos. Quando ela queria pintar um reino, era como se estivesse falando de um engenho fabuloso. Os rios e as florestas por onde andava, os seus personagens pareciam muito com o Paraíba e a Mata do Rola. O seu Barba Azul era um senhor de engenho de Pernambuco. A história da madrasta que enterrava uma menina era sua obra-prima. O pai sairá para uma viagem comprida, deixando a filha, que ele amava mais do que tudo, com a sua segunda mulher. Quando partiu, encheu a mulher de recomendações para que tivesse todos os cuidados com a filha. Era uma menina de cabelos loiros, linda como uma princesa. A madrasta, porém, não queria bem a ela, com os seus ciúmes pelo amor do seu marido pela menina. Pegou então a judiar com a bichinha. Era ela quem ia de pote na cabeça buscar água no rio, quem tratava dos porcos, quem varria a casa. Nem tinha mais tempo de brincar com as suas bonecas. Parecia uma criada com os cabelos maltratados e roupa suja. Lá um dia a madrasta mandou que ela ficasse debaixo de um pé de figueira, com uma vara na mão, espantando as sabiás das frutas. E a menina passava o dia inteiro tangendo os passarinhos com fome. As lavandeiras, aquelas que lavam a roupa de Nosso Senhor, vinham conversar com ela. Contavam-lhe histórias do céu. Mas um dia ela se pôs a olhar para o mundo bonito, para o céu azul e a alegria de todo canto dos pássaros. Na sombra da figueira, com aquele mormaço do meio-dia, adormeceu sonhando com o pai, que andava longe com os brinquedos que traria. E os sabiás pinicaram os figos da figueira. Era o que a madrasta queria. Pegou a menina, deu-lhe uma surra de matar e enterrou ainda viva na beira do rio. De volta o pai chorou como um desgraçado com a notícia da morte da filha. A madrasta contou que a menina adoecerá desde quando ele botara os pés para fora de casa. Não houve remédio para a pobrezinha. Uma manhã, porém, o capineiro do engenho saiu para cortar capim para os cavalos. Uma touceira bem verde crescia do meio do capinzal. Ele meteu a serra. Ouviu então dentro da terra uma voz muito longe. Pensou que fosse engano de suas osas e meteu outra vez a serra. Aí uma voz doida, como a de uma alma sofrendo, levantou-se numa cantiga. Capineiro de meu pai, não me corte os meus cabelos. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira que o passarinho picou. O capineiro assombrado correu para chamar o senhor do engenho e voltaram com a enxada e cavaram a terra. A menina estava verde como uma folha de mato, os cabelos crescidos em touceiras de capim, de planta, os olhos cheios de terra e as unhas das mãos pretas e enormes. O senhor do engenho chorou feito um doido, abraçado e beijando a filha. No engenho foi uma festa que durou muitos dias. Os negros trançaram coco
2 semanas, muitos escravos tiveram cartas de alforria e amarraram a madrasta nas pernas de 2 porcos bravos. Os pedaços dela ficaram pela estrada, fedendo. Havia também uma viagem de Jesus Cristo com os apóstolos. Chegava Jesus para dormir no rancho com seus companheiros. Os donos da casa eram pobres de fazer pena, nem um pedaço de pão tinha para os hóspedes. Jesus mandou Pedro buscar o saco que ficará com os mantimentos. Mestre, o saco está vazio. Homem de pouca fé, vai ver o saco. São Pedro sabia que deixara o saco sem coisa nenhuma, mas foi, e encontrou 2 cargas de farinha e de carne na porta. São Pedro, nessas histórias, era um homem que só acreditava no que via e escutava sempre levando carão de Nosso Senhor. A velha Totonha sabia um poema a propósito do naufrágio do Parque, Bahia, nas costas de Pernambuco. Um náufrago contando o que vira do desastre. Oh, que dia de juízo, oh, que dia de horror. Só as pedras não choravam porque não sentiam dor. Os mestres e contramestres, piloto e capitão, vamos ver nosso Bahia, se quer afundar ou não. Incidente por incidente eram narrados nesses versos. Meninos agarrados com as mães em pranto, um cachorro agoniado de gente que vai morrer, a água entrando por dentro do navio, uma velha se salvando num garajal de galinhas, um homem rico chamado Pataca Lisa correndo para dentro do camarote para buscar um pacote de dinheiro e não voltou mais, foi ao fundo com a sua riqueza. E na voz plástica da velha, a tragédia parecia a 2 pessoas de nós. Ficava arrepiado com esse canto soturno. Vinha-me então um medo antecipado de embarcar em navios, pelo horror das cenas do naufrágio desse pobre Bahia. Depois assim a Totonha saiu para outros engenhos, e eu ficava esperando pelo dia em que ela voltasse, com as suas histórias sempre novas para mim, porque ela possuía um pedaço do gênio que não envelhecia. Bom dia, meu nome é José Manuel e eu estudo o 1º ano A. Na mata do rolo estava aparecendo o lobisomem. Na cozinha era no que se falava, num vulto daninho que pegava gente para beber sangue. Manuel Severino, quando voltava de uma novena, levara uma carreira do bicho, ele mesmo contava. Eu vi o vulto partir para cima de mim e larguei as pernas, num carreirão de cavalo desembestado. Olhei para trás e só vi o mato bulindo com um pé de vento de arrancar raiz. As notícias do bicho misterioso chegavam com todos os detalhes. Uns afirmavam que José Cutia estava encantado outra vez. José Cutia era um comprador de ovos da Paraíba, um pobre homem que não tinha uma gota de sangue na cara, andava sempre de noite, talvez para melhor fazer suas caminhadas sem sol, e por isso tinha-se na certa que ele era o lobisomem. Ele quer corar com o sangue dos outros, e havia gente que até vira José Cutia por debaixo das engazeiras virando bicho. As unhas cresciam como lâminas enormes, e os pés ficavam como os de cabra, e os cabelos eram crinas de cavalo. Diziam que o homem grunhia como um porco na faca no momento de se encantar. Ele não queria, mas o seu corpo não podia viver sem sangue, e bancava lobisomem contra a vontade. O povo não tinha raiva dele, tinha pena até, porque era certo que José Cutia era mandado de noite por uma força que não era dele. Mas nós, quando o víamos passar com as suas cestas de ovos, fugíamos da estrada com medo. Diziam também que ele comia fígado de menino e que tomava com sangue de criança de peito. Lá vem o Papa Figo. Era assim que botavam a gente para correr de qualquer parte, e as histórias corriam como os fatos mais reais desse mundo. Agora era o encontro do padre Ramalho com o lobisomem na mata. O padre ia para dar uma extrema unção a um doente nos caldeiros, quando viu uma coisa puxando pelo rabo do cavalo. Deu de rebenque, meteu as esporas e nada. O cavalo parecia com os pés enterrados no chão. Olhou para trás e viu o bicho já querendo partir para cima dele.
tirou do bolso a caixinha com a hóstia sagrada e apontou. Ouvi o baque de um corpo todo e um gemido comprido e moribundo. O cavalo tomou as rédeas disparado. No outro dia, encontraram José Cutia desfalecido na estrada. E o lobisomem bebia sangue também dos animais, chupava os cavalos no pescoço. O podre coringa do meu avô, um dia amanheceu com um talho minando o sangue. O lobisomem andara de noite pelas estrebarias. Eu acreditava em tudo isto, e muitas vezes fui dormir com o susto desses bichos infernais. Na minha sensibilidade ia crescendo esse terror pelo desconhecido, pelas matas escuras, pelos homens amarelos que comiam fígado de menino e até grande rapaz de colégio quando passavam pelos sombrios recantos dos lobisomens, era assoviando ou cantando alto para afugentar o medo que ia por mim. Os zumbis também existiam no engenho. Os bois que morriam não se enterravam, arrastavam-se para o cemitério dos animais, à beira do rio, debaixo dos marizeiros, onde eles ficavam para o repasto dos urubus. De longe sentia-se o hálito podre da carniça, e a gente via os comensais disputando os pedaços de carne e as tripas do defunto. O zumbi, que era a alma dos animais, ficava por ali, rondando. Não tinha poder maligno nos lobisomens. Não bebiam sangue nem davam surra em caiporas. Encarnavam-se em porcos e bois, que corriam pela frente da gente, e quando se procurava pegá-los, desapareciam por encanto. O velho Fasto, maquinista, uma vez indo para o sítio, Paciência se deparou com um porco espinho roncando por onde ia e o porco com um cachorro de fila, e ele, perdendo a calma, sacudiu o seu cacete de jucá com toda a força no lombo do barrão. Foi num toco preto de pau que bateu. Eles me contavam essas histórias, dando detalhe por detalhe, que ninguém podia suspeitar da mentira. E a verdade é que para mim tudo isso criava uma vida real. O lobisomem existia, era de carne e osso, bebia sangue de gente. Eu acreditava nele com mais convicção do que acreditava em Deus. Ele ficava tão perto da gente, ali na mata do rolo, com as suas unhas de espetos e os seus pés de cabra. Deus fizera o mundo somente. Era distante dos nossos medos. E não o víamos como a José Cutia com os seus cestos de ovos. Pintavam o lobisomem com a realidade tão da terra que era mesmo que eu ter visto. De Deus tinha-se uma ideia vaga de uma pessoa, um homem bom com o céu para os justos e o inferno para a gente ruim, com a velha sinhazinha, com caldeiras e espetos quentes. Mas tudo isso depois que o sujeito morresse. O lobisomem lutava corpo a corpo com a gente viva. Era sair antes da meia-noite para a mata do rolo e encontrá-lo. Punha-nos a dormir, embalando com o bicho carrapato, a cabra cabriola, a caipora. Encontravam na mata os caçadores solitários. A burra de padre andava tinindo as correntes de suas patas pelas porteiras distantes. Um mundo inteiro de duendes em carne e osso vivia para mim, e o que de Deus nos contavam era tudo muito no ar, muito do céu, muito do começo do mundo. É verdade que os sofrimentos de Jesus Cristo na Semana Santa nos tocavam profundamente, mas Jesus Cristo era para nós diferente de Deus. Deus era um homem de barbas grandes e Jesus era um rapaz. Deus nunca nascera e Jesus tivera mãe, aprendera a ler, levara carão, fora menino como os outros. E nós não sabíamos compreender os mistérios da Santíssima Trindade. Só depois do catecismo virá destruir a minha crença absoluta nos bichos perigosos do engenho. Muita coisa deles, porém, ficou muito por dentro da minha formação de homem.